Dentro desse lugar, nós encerramos essa placa inaugural como memória desse dia. Glória a Deus! Glória a Deus! E adentramos a esta porta Última casa entregue. da felicidade dessa Glória a família. Deus. Glória a Deus! Olá, meus amados, paz seja convosco, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são as imagens da Catedral da Assembleia de Deus, do Caminho Niemeyer, e será construída, se Deus quiser, até o ano de 2024, quando celebramos 100 anos da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. Maiores informações, como colaborar, como contribuir com essa obra, tem um site, vai aparecer aí no final do vídeo, Catedral da Assembleia de Deus.com. Deixa eu ver se é isso mesmo, vamos lá. Glória a Deus. Não aparece aqui no vídeo, mas é Catedral da Assembleia de Deus.com. Tá? Você pode acessar e ter maiores informações sobre esse grande projeto para 2024. Vamos à nossa aula de hoje. Nós estamos começando hoje uma nova revista, um novo tema, a revista de Marcos, a chegada do servo. Na medida do possível, sempre uma semana antes, eu quero gravar aqui algum material, algum subsídio para você preparar melhor a sua aula. Deus abençoe cada professor e bem-vindo a esse novo tema. Eu sou o pastor João Neres e aqui no canal eu também faço uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada todos os dias às 17 horas. E já está gravada no canal do YouTube todo o livro de Marcos. Então, eu vou colocar junto com o link dessa primeira aula, o link da playlist de todo o livro de Marcos, para você ir capítulo por capítulo, se precisar, né, se desejar, pegar mais algumas informações. Eu tive a honra de receber aqui no Rio o pastor Rodrigues, Pádua Rodrigues, né? Que comentou a última revista. E eu fui o comentarista de Hebreus, aí tiramos essa foto aí abençoada. Glória a Deus. Essa é a minha família linda. E a Radassa chegou, quebrando aqui o coração do vovô. Vai ser professora da EBD. Olha aí. Só mostra foto da Radassa agora. Coisa linda. Oh, meu Deus. Olha aí como ela olha para o vovô. Eu quero convidar você a entrar aí no canal do YouTube e se inscrever para que possa acompanhar as lives lendo e explicando a Bíblia, onde já tem todo o Evangelho de Marcos, tá bom? Eu começaria o comentário de hoje, né? Enfatizando, relembrando aos professores que Mateus foi escrito aos judeus, inclusive, para quem não sabe, Mateus foi escrito em hebraico. É o único livro do Novo Testamento escrito em hebraico, porque ele foi escrito para os judeus. Então, Mateus foi escrito para os judeus e apresenta Jesus como rei. Marcos foi escrito para os romanos e apresenta Jesus como servo. Lucas foi escrito para um homem chamado Teófilo e apresenta Jesus como filho do homem. João foi escrito para os gregos e apresenta Jesus como o Filho de Deus. Então, em Mateus, ele é o rei, em Marcos, o servo, em Lucas, o Filho do homem, e em João, o Filho de Deus. Parabéns ao nosso comentarista, nosso irmão Ney Maranhão, lá de Belém, né, e a equipe editorial. E nós vemos aqui, que não dá para vocês lerem, mas vou ler rapidamente, só para nós memorizarmos, é a primeira lição, né? A lição número 1 vai falar da chegada do servo. A 2, a oposição ao servo. A 3, as parábolas do servo. Depois, a autoridade do servo.
o servo enfrenta a incredulidade, o servo é o Cristo, a transfiguração do servo, o servo veio para servir a todos, a entrada triunfal do servo, o servo revela o futuro, traição e prisão do servo, sofrimento e morte do servo, glória e triunfo do servo. Que maravilha! Parabéns ao amado irmão Ney Maranhão, a toda a equipe editorial, né? Pela forma didática que está apresentando cada tema dessas 13 lições. Vamos nós. Apenas um breve comentário, né? Passando aí por cada tópico da lição número 1. Nós vimos aqui na primeira parte o Evangelho segundo Marcos. Fala um pouquinho do autor e da data. O autor é João Marcos, tá? O autor é João Marcos, e vale lembrar que João Marcos é aquele moço que foi rejeitado por Paulo porque desistiu na primeira viagem. Paulo não quis levar na segunda, e que causou dissensão entre Paulo e Barnabé. João é sobrinho de Barnabé, né? Sobrinho de Barnabé. E Paulo, no entanto, vai perdoá-lo, e no final da sua carreira, né, lá em 2 Timóteo, Paulo diz para Timóteo: traga-me João Marcos, porque é muito útil para mim no ministério. Então, esse é o evangelho mais antigo. Apesar dele estar como segundo evangelho, Marcos é o evangelho mais antigo dos 4, né? É o mais antigo. Muitos intérpretes da Bíblia, muitos estudiosos entendem que os outros beberam na fonte de Marcos, né? E ele é bem sucinto por diversos motivos. Primeiro, você vai falar da autoria e data. Ele e os demais evangelhos, apesar de ele ser sinótico, como Lucas e Mateus, ele tem a sua própria característica. Marcos já começa direto no texto de João Batista, né? E depois Jesus indo para o deserto. Então ele não traz no início ali a genealogia, ele já vai falando de João Batista e depois Jesus sendo impelido pelo Espírito ao deserto. Essa é uma característica muito interessante que deve ser abordada. E logo o Espírito impeliu ao deserto. É Marcos 1,12. Todos os grandes homens da Bíblia foram impelidos para o deserto. Moisés foi impelido para o deserto e lá ele recebeu o devido preparo para exercer a sua chamada. Elias foi impelido para o deserto e lá ele foi poupado e depois ele volta para exercer o seu ministério. Bem, Elias é um tipo da igreja arrebatada, né? E aí também é interessante, ele passou praticamente 3 anos e 6 meses escondido no deserto. E o próprio Jesus aqui vai ser impelido ao deserto. Então, o deserto é lugar de preparo, né? E Marcos apresenta isso de forma bem sucinta, diferente dos outros evangelhos. Eu gosto demais de Lucas, porque Lucas é detalhista do ponto de vista histórico. Porém, Marcos, aqui nós temos que tirar o chapéu para a sua forma prática, sucinta. Tem pessoas que não têm o poder de síntese. Marcos tem. Ele vai apresentar de forma sucinta e isso vai agradar os romanos. Isso tem a ver com o público que está recebendo o Evangelho de Marcos. No tópico 2, fala dos preparativos do servo. O servo é profetizado. Marcos 1,2 diz: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face um mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Bem, João Batista veio como precursor, anunciando o Messias. Voz do que clama no deserto é João Batista. O servo é batizado. Jesus, para dar exemplo de que ele veio para servir e não para ser servido,
ele vai passar também pelo batismo. Marcos 1,11 diz, então foi ouvido uma voz dos céus que dizia, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Bem, as profecias de todo o Antigo Testamento vão se cumprir em Jesus aqui. No momento da transfiguração, isso vai ser confirmado. Vamos ter uma lição só sobre a transfiguração, né? Quando Deus confirma ali perante Elias e Moisés, eis o meu filho amado em quem me comprazo, vai usar essa mesma expressão. Ele está dizendo, passou a lei e passou os profetas, e agora nós estamos no tempo da graça, na era do Filho, esse é meu Filho amado. Então Jesus passou pelo deserto, passou pelo batismo, e agora ele é tentado, né? Marcos 1,12 diz, logo o Espírito impeliu para o deserto. Por quê? Porque é no deserto que os soldados de Cristo são preparados para as maiores guerras. É no deserto. Então, ali ele ficou entre as feras. O escritor diz que é uma exclusividade de Marcos. Eu, particularmente, entendo que essas feras não sejam necessariamente feras animais, mas que sejam também, possivelmente aqui está se referindo a demônios. Tem muitas referências a animais do deserto como demônios, no livro do profeta Isaías, por exemplo, né? Então, é possível que seja feras, animais mesmo, ou que esteja se referindo também a hostes espirituais da maldade. Tanto é que no último dia dos 40 dias de jejum, o próprio Satanás vem enfrentá-lo. Então, é possível que essa expressão fera do deserto esteja se referindo às hostes espirituais da maldade. Depois, o tópico 3 vai falar do início do serviço. Jesus prega o arrependimento em Marcos 1,14. Né? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho. Bem, aqui você pode gastar um tempinho aí fazendo um estudo em todos os milagres de Jesus na Galileia. Você pode perceber que tanto em Marcos como nos outros evangelhos, Jesus prefere sempre estar na Galileia do que na Judéia. Na Judéia estava o templo. Na Judéia ele nasceu, em Belém da Judéia. Mas na Galileia era o campo missionário. Lá ele celebrou o primeiro milagre em Caná, na Galileia. O segundo milagre também foi em Caná, na Galileia. Jesus queria sempre estar na Galileia, porque lá ele tinha pessoas pecadoras, interessadas em ouvir a mensagem. Na Judéia, ele ia no templo, e ele estava sempre no templo, mas no templo ele sempre enfrentava a oposição dos escribas, fariseus, saduceus, herodianos. Cada hora vinha um grupo, de um em um. E então Jesus, ele gosta de estar na Galileia. Você pode fazer esse paralelo aí entre Judeia e Galileia e ver que Jesus estava sempre, ele gostava de estar sempre na Galileia. E ele é chamado Jesus Nazareno, né? Jesus chama cooperadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Bem, ninguém faz nada sozinho. O próprio Filho de Deus quis homens que o ajudassem, que impulsionassem o seu ministério, que estivesse com ele. E Jesus, sabiamente, ele levou 3 anos e a sua igreja, digamos assim, com cartão de membros fixos, tinham 12. Tá? Tinha 500 quando ele foi assunto ao céu, tinha 5.000 quando ele multiplicou pães e peixes. Lá no Pentecostes só tinha 120. Então, verdadeiramente, os 12 foram discipulados por ele. Dos 12, 3 foram diretamente mentoreados, que é Pedro, Tiago e João. Certo? Então, Jesus precisou desses cooperadores, são os discípulos. Tem muitas referências aí para você ler com a turma. Provavelmente não vai dar tempo ler todas, você escolhe algumas delas, né? Porque Jesus, ele vai semear e vai investir, vai treinar
esses cooperadores para que eles levem o evangelho à frente. Tanto é que a primeira pregação de Pedro, que é um dos 12, vai levar quase 3.000 almas ao batismo. Jesus exerce a autoridade. Estou no último tópico do tópico 3, início do serviço. Marcos 1,39. Então foi para a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Bem, os demônios, quando o viam, já batiam em retirada. As pessoas diziam, Marcos 1, 21 e 22, que ele expõe a doutrina de uma forma muito superior aos escribas. O povo dizia, ele prega como quem tem autoridade e não como os escribas. A aplicação pessoal diz, Jesus cumpriu seu ministério terreno com total disposição, fidelidade e obediência. Sejam esses também nossos atributos na qualidade de servos de Deus e seguidores de Cristo. Eu vou deixar para o capítulo 15, quando nós estivermos aí nas últimas lições, tem lá um grupo de mulheres que serviam a Jesus e que seguiram a Jesus até o pé da cruz. E elas subiram a Jerusalém. E essa é a igreja que Deus quer. É a igreja que segue, mas também a igreja que serve, e será essa a igreja que sobe. Estejamos atentos, porque tem muitas lições aqui no Evangelho de Marcos. Um evangelho curto, escrito aos Romanos, por João Marcos. Dizem que ele também escreveu para Pedro, mas João Marcos, sobrinho de Barnabé, e que também participa do ministério de Paulo. Então, ele é um camarada que esteve com Barnabé, que foi o mentor de Paulo, esteve com Paulo, esteve com Pedro. A bagagem de João Marcos é muito grande, apesar dele ser um jovem, mas ele andou com gente boa, gente grande. Andou com os melhores, né? Paulo, Pedro e Barnabé. Meu Deus. Essa junção aí trouxe a sabedoria de João Marcos para nos trazer esse segundo evangelho. Esse é o livro do pastor João Nery, Devocionais Selecionados, caso você se interesse. E eu deixo aí o meu contato para tirar dúvidas, fazer perguntas. Algumas pessoas têm me mandado perguntas aí de Amapá, de Belém, do Acre, e tem sido muito bom. Eu gosto muito de ensinar a palavra, e dentro das minhas possibilidades, quando eu não sei, eu pesquiso. Recentemente, um irmão de Belém me perguntou o porquê do sangue. Por que o sangue tinha que ser sangue para a remissão? É claro que nós sabemos que é o sangue, mas ele queria saber por que exatamente o sangue. E aí eu fiz uma pesquisa, está até aqui ainda, vários livros, tem aqui a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, e daqui eu tirei uma boa resposta para mandar para ele. Então, quando eu não sei, eu pesquiso e mando para os irmãos, ok? Deus abençoe, meus amados. Eu queria, nesse momento final aqui, mais uma vez, interceder pela nação brasileira. Se você está na sequência correta, você vai ministrar essa aula no dia 2 de outubro, que é o dia das eleições. Esse dia vai ser um dia bem corrido, né? Bem complicado, mas nós cremos em Deus, que vai ser uma eleição pacífica, vai ser uma eleição abençoada. Para isso, nós vamos orar, para que Deus abençoe, quebre todo o laço e haja poderosamente sobre a nação brasileira. Amado Deus, bendito, santo e eterno Pai. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por cada professor da escola dominical. Muito obrigado, Senhor, por cada aluno. Muito obrigado, Senhor, pelo programa de educação cristã continuada. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e através da Bíblia, como diz o teu filho Loren Kenigan, fundador da Jocum, um livro que transforma as nações, é a Bíblia Sagrada. E eu quero te pedir, Senhor, que este livro, que o ensino da tua palavra através da EBD, venha transformar a nação brasileira.
Pai, em nome de Jesus, eu te peço que do norte ao sul, do leste ao oeste, do Iapoque ao Chuí, o Senhor venha trazer um tempo novo sobre a nação brasileira. Um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo de prosperidade. Eu creio, Pai, que essa nação pode despontar como a nação mais rica da terra. Pode despontar no cenário mundial como o PIB mais alto. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas eleições no dia 2 de outubro. Abençoe os eleitores, os mesários, abençoe as autoridades, as forças armadas e forças auxiliares que trabalharão na segurança. Senhor, que haja paz sobre cada cidade, em cada urna, em cada escola. Ó Deus, que haja paz. Paz seja sobre Israel. Paz seja sobre a nação brasileira. Paz seja sobre o teu estado, sobre a tua casa, sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Até a lição número 2, se Deus quiser. Um abraço.